Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja, fundador da Congregação do Santíssimo Redentor. Os filhotes das andorinhas só pensam em gritar para obter proteção e comida das mães. Assim, também nós devemos sempre clamar, pedindo a ajuda de Deus para evitar a morte do pecado e progredir em seu santo amor. Quando alguém nasce em uma família nobre, como a dos Ligório, em uma cidade grande como Nápoles, em um século importante como o do Iluminismo e como o primeiro de 8 filhos, é destinado, certamente, a algo superior. Assim, como um bom augúrio, os pais batizam seu primogênito com o nome de Afonso, que significa valoroso e nobre. E ninguém, mais do que ele, fez jus ao seu nome. Advogado, com apenas 16 anos, confiado aos melhores tutores em circulação, Afonso demonstrou imediatamente qualidades extraordinárias. Aos 12 anos, superou de modo exímio os exames de vestibular diante do filósofo Giambattista Vico para entrar na faculdade de Direito. Aos 16 anos, já exercia a profissão de advogado, tornando-se rapidamente o melhor da cidade e com uma reputação merecida, por não perder nenhuma causa. No entanto, o Senhor tinha outros planos para ele. Avantajado por nascer em uma família particularmente agraciada. De fato, dos 8 filhos, além dele, 2 irmãs se tornaram monjas, um beneditino e outro sacerdote diocesano. Com efeito, não era naquele contexto nobiliário do qual provinha que Afonso era chamado a viver. Da lei humana à lei de Deus. Durante a sua profissão de advocacia, Afonso exercia o que hoje chamamos voluntariado, sobretudo em um hospital de Nápoles, onde visitava os enfermos. Aos poucos, esta vida o atraía cada vez mais. Por isso, decidiu deixar as leis humanas para se dedicar ao Senhor. Em 1726, ao ser ordenado sacerdote, dedicou todo o seu ministério ao serviço dos mais pobres, que no século XVIII são incontáveis. Suas atividades como pregador e confessor eram intensas. Entretanto, cultivava seu sonho de partir em missão no Oriente. Pastor entre os pastores, nascimento da congregação. Em 1730, durante o período de descanso forçado entre as montanhas próximas de Amalfi, Afonso conheceu alguns pastores com os quais debateu sobre a gravidade do seu abandono humano, cultural e religioso. Aquela conversa o perturbou tanto, a ponto de chegar à decisão de deixar Nápoles para se retirar para o eremitério beneditino da Vila dos Escravos, perto de Caserta. Ali, fundou a Congregação do Santíssimo Salvador, que depois foi aprovada por Bento XIV, em 1749, com o atual nome de Congregação do Santíssimo Redentor. A sua missão consistia em uma pregação marcada pela simplicidade apostólica e na educação dos humildes. Afonso partiu do modelo capelas noturnas, grupos liderados pelos colaboradores do santo, tanto leigos como seminaristas,
dedicados à evangelização dos jovens que viviam nas ruas. Esta experiência teve um sucesso imediato em Nápoles, a ponto de atingir cerca de 30 mil inscritos para serem educados. Mais tarde, os sacerdotes redentoristas contaram também com a adesão das irmãs redentoristas, o ramo feminino da congregação, fundado precisamente em Amalfi. Bispo de Santa Águeda dos Goudos. Afonso gostava muito da arte de ensinar e de fazer pregações, utilizando métodos inovadores, como a música, que ele havia estudado quando era criança. Uma das suas composições, por exemplo, é a famosa Tu desces das estrelas, que nunca falta entre os cantos nas celebrações do Natal. Afonso estava muito comprometido também com as questões morais. Entre as muitas obras que escreveu, a mais importante é, certamente, a Teologia Moral, em vários volumes, ainda hoje estudada, na qual enfrenta questões como a virgindade de Maria e a infalibilidade do Papa, muito antes de a Igreja considerá-las dogmas. Em 1762, com a venerável idade de 66 anos, Afonso Maria de Liguori foi nomeado bispo de Santa Águeda dos Goudos em Benevento, ao qual, após 15 anos, renunciou por problemas de saúde que o levaram à morte em 1787. Santo Afonso Maria de Liguori foi canonizado em 1839 e proclamado doutor da Igreja por Pio IX em 1871. Em 1950, Pio XII o proclamou padroeiro celestial de todos os confessores e moralistas. Santo Afonso Maria de Liguori, bispo e doutor da Igreja, fundador da Congregação do Santíssimo Redentor. Texto extraído do site Vatican News. Rogai por cada um de nós, Santo Afonso Maria de Liguori. Gostou deste vídeo? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber notificações. 2 vídeos novos curtos todos os dias, um pela manhã e outro à tarde. Espiritualidade, música, literatura, política, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, como a própria vida. Obrigado pela força. Dê o like para gerar engajamento. Renda básica universal já. O dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo que consome.